Beleza, pode dar sequência. Beleza, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da fabricação através do software, né, que eu utilizo no trabalho. No trabalho eu utilizo o Cimatron. Vou mostrar para vocês aqui na prática, né? Certinho? Conseguem visualizar aí? Sim, perfeito, pode continuar. Certo. Então, esse é um molde que a gente está fabricando na empresa agora. Esse é um molde de injeção de uma peça de anilha de academia de 1 quilo, certo? Nesse molde, a gente consegue... Eu vou mostrar para vocês assim, as etapas aqui, né? Tem vários componentes nesse molde, certo? Aí eu consigo aqui agora tirar cada peça, né? Para mostrar para vocês aqui. E cada peça dessa eu tive que construir do zero, né? Eu vou mostrar para vocês a primeira placa que a gente fala, a placa principal do molde, que é a placa do lado fixo, né? Vocês conseguem visualizar aí uma anilha de academia, assim, onde que a pessoa coloca a mão aqui, né? Aqui é a cavidade, onde que vai ficar, a pessoa vai segurar a anilha, né? E seria uma das placas do molde, né? E no conjunto inteiro depois de montado, né? E isso com precisão, né? Porque um molde de injeção, ele tem que ter uma precisão muito grande, né? Você consegue ver de lado aqui, ó, esses orifícios aqui seria a fração de refrigeração, né, que o molde trabalhando, eu vou explicar para vocês aqui. Esse furo aqui é onde que injeta o plástico na máquina lá, né, na máquina injetora de plástico, certo? Então, através desse furo aqui, o material entra no molde, né, que vai preencher as cavidades. Vou fazer uma vista em corte aqui para vocês entenderem. Então, Márcio, você faz a modelagem de cada peça nesse programa mesmo, ou você faz em outro software, importa o modelo sólido para aí e faz a preparação de coordenadas nele? Então, eu trabalho principalmente com esse software, o Cimatron, porque ele tem uma vantagem. Por exemplo, antes eu fazia muito no SolidWorks, que também, né, para projeto 3D é muito bom, só que o Cimatron tem uma grande vantagem, que ele, né, dentro do software, você consegue fazer a transição da parte de CAM para a parte de projeto, para a parte de erosão, você tirar um eletrodo para fazer uma erosão. Então, a principal vantagem dele é que, sem sair do software, sem fazer importação de arquivo, você consegue fazer tudo dentro do mesmo programa. Então, eu acho que é uma grande vantagem, principalmente por isso que ele é mais utilizado na área de ferramentaria, sabe? Beleza. Então, ele tem essa grande vantagem, né? Aí vocês vendo ele agora em corte, né? Esse furo central aqui seria onde o plástico entra, né? E através desse canal aqui, ele é distribuído para preencher as cavidades, né? Lembrando que aqui dentro vai ter uma anilha de ferro que vai ser colocada aqui dentro e o plástico vai entrar e vai fazer o preenchimento, né, para revestir essa peça, certo? Essa seria a vista geral do molde, certo? Com todas as placas, né, com o sistema de extração. Essas duas placas aqui, elas são a placa de extração. Dentro dela vão pinos, e os pinos que depois que o molde for fazer a abertura, né, que o material o plástico tiver sido injetado, essa placa vai fazer um movimento, né, automático para extrair a peça de dentro do molde, certo? Então, basicamente seria isso. E interessante também que eu consigo, nesse mesmo software, né, além da parte de programação, eu consigo fazer a parte de fazer a testagem, né, da usinagem, fazer a simulação, né? Isso é bastante interessante, porque eu já consigo prever algum problema, né, que eu possa ter posteriormente, certo? Vou abrir uma das peças aqui, em separado, certo? E seria a placa principal do meu molde, que é o lado fixo, né? Aqui teria as colunas, eu não tenho ela desenhada aqui não, depois eu vou mostrar uma foto para vocês do molde pronto. Aqui fica as colunas, onde que vai guiar um lado do molde com o outro, né? Esses furos aqui são os pinos de extração, que vão depois extrair a peça de dentro do molde, né? Basicamente seria isso. Aí eu quero mostrar para vocês como é que eu faria a usinagem dessa peça, certo? Eu vou exportar esse arquivo aqui dentro do software para a parte de INC, que seria a parte de programação. Que aí dentro desse ambiente agora, que eu estou aqui agora, eu consigo fazer a parte de programação da peça, certo? Aqui
no centro vocês veem a origem, né? Que é o que eu falei para vocês, a definição de origem. Aqui a origem está definido, né? Lá no o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, que seria a origem da minha peça. Então, eu coloquei a origem exatamente no centro da peça. Se eu for ver ela na vista superior aqui, ó, vocês vão ver que a origem está exatamente no centro da peça, certo? Então, com a origem definida, eu vou mostrar para vocês aqui uma etapa de programação que eu faria essa peça. Né? Aqui vocês vão estar vendo a peça no real, né? Que é aquela pronta. Mas vocês têm que imaginar que isso aqui vai ser um bloco de aço, né? Maciço. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o meu plano de trabalho. Né? Aqui, por padrão do software, ele joga 50 milímetros para cima da peça, que é uma altura suficiente, né, para eu fazer uma troca de ferramenta e uma altura livre para a ferramenta sair de determinado ponto e ir para outro sem correr risco de, a gente fala trombar, né, trombar a ferramenta na peça ou né, ter uma colisão, né. Então, definido o plano de trabalho, eu vou definir o estoque. O estoque que é o material a ser retirado, né. Então, pensando que eu teria um bloco maciço, né, vou selecionar um contorno aqui e vou definir qual que é a quantidade de material que eu tenho para tirar. Vamos considerar que eu teria 2 milímetros acima da placa ali para fazer a usinagem, que ficaria algo assim, onde vocês estão vendo em azul, seria o bloco maciço que eu tenho de material a ser retirado, certo? Aí, beleza. Nas próximas etapas, né, primeira processo que eu tenho que fazer de programação, né, com um bloco de material definido, eu tenho que definir o tipo de usinagem que eu vou fazer, qual ferramenta eu vou utilizar, né, para fazer, e dando as etapas de usinagem, né. Como eu fazer um primeiro processo de um desbaste bruto, né, para remover o máximo de material possível, eu vou utilizar uma ferramenta de um diâmetro maior. Então, aqui em ferramentas, eu vou definir qual que seria a ferramenta que eu vou utilizar. É interessante também nesse software, porque você consegue também visualizar as ferramentas que estão criando, que você está criando, tá vendo? É bem interessante. Aí a gente vê vários tipos de ferramenta, né? A ferramenta reta, né, que seria flat, seria uma ferramenta com topo reto, né? Que ela não tem raio. Então, você vê ela assim, né? Em 3D, ela seria com topo reto e quinada, né? E que não é uma ferramenta muito convencional, porque durante o processo de usinagem ela vai sofrer desgaste, né? E no final da minha usinagem eu não vou ter a mesma, ela não vai manter esse perfil, né? Que ela desgasta, né? Ela vai acabar tendo a mudança de perfil aí que não vai favorecer, né, na aplicação que eu estou utilizando ela. Né? Então, no caso, eu vou utilizar uma ferramenta com diâmetro de 50, que é uma ferramenta com desbaste maior, certo? E ela vai ter 15 milímetros de corte e 30 milímetros de altura de corte, que seria essa área amarela, e vou colocar ela aqui com 100 milímetros de altura total, certo? Seria a ferramenta que eu mais utilizo no trabalho. Defino o nome dela, né? Que seria a ferramenta toroidal, no caso aqui, né? Porque essa aqui agora está como reta, flat, né? Bull seria uma ferramenta toroidal. Vocês podem ver aqui no exemplo que ela tem um raio de canto, que eu vou definir agora. A que eu mais utilizo lá é uma diâmetro de 50 com raio de 3. Aí você vai ver aqui no exemplo aqui, ela tem um raio na ponta, então ela favorece o meu desbaste, porque eu consigo trabalhar com avanço de corte maior sem danificar a ferramenta, certo? Então, essa seria a primeira ferramenta aqui que eu vou colocar ela como toroidal, o tipo de formato dela com raio na ponta, de 50, certo? Definida a primeira ferramenta do meu processo, eu já começo a definir os parâmetros de corte, certo? Em resumo, Márcio, você pega a sua ferramenta real que você tem na máquina e configura os parâmetros dela no computador para que o computador saiba o que ele está trabalhando lá, correto? Exatamente, porque, igual eu falei anteriormente, né, se você não tiver essa percepção, né, tipo assim, aplicar exatamente o que você está fazendo no computador lá no real, nada dá certo, né? Porque aqui no computador, se eu colocar a ferramenta para tirar 100 milímetros de uma vez, ela vai tirar. Né? Agora, no físico lá, para você fazer a coisa funcionar, você tem que adequar exatamente o conhecimento, né, o técnico, a sua experiência com um tipo de material, né, se é um material mais duro, mais macio. Então, isso aí tudo vai da sua experiência mesmo, do dia a dia mesmo. Tem peças que
pego para fabricar que eu não tenho nem noção por onde começar. Mas depois, né, você vai quebrar a cabeça um pouquinho, você vai, né, achar soluções, né? Quando você compra uma ferramenta, todos esses parâmetros dimensionais, eles já vêm na folha de dados da ferramenta, né? Sim, Você sim. consulta lá e insere no computador. Você não tem que ficar medindo nada na própria ferramenta, não, né? Não, não. Na maioria das vezes, o representante fornece todos os dados de usinagem. Só que algumas coisas, igual eu falei, né, alguns fatores influenciam, né, às vezes a peça é muito alta, a ferramenta tem um comprimento muito alto, então você não consegue aplicar exatamente os parâmetros estabelecidos de fábrica, Sim. né? Então isso também vai muito da experiência, né, da sua percepção ali no momento da execução, certo? Perfeito. Aí eu tenho vários tipos de definições que eu tenho que fazer aqui. Por exemplo, ângulo de rampa de incremento na peça, né? Dependendo do tipo de material, eu tenho que fazer um ângulo de rampa suave. Porque, por exemplo, um ângulo de rampa 90 graus, ela vai entrar vertical, como se fosse uma broca. Então, isso para nós não é interessante, porque eu vou definir que como 3 graus de ângulo de entrada, ou seja, ela vai fazer tipo um helicoidal para depois começar a fazer o movimento, certo? Isso também favorece no desgaste da ferramenta, porque você imagina a ferramenta entrando o tempo inteiro, a gente fala atolando na peça, né? Ela entra de uma vez e já entra fazendo movimento, então isso não é interessante. E aqui também eu defino qual que é o limiar, que eu não tenho corte na ferramenta. No desenho vocês conseguem ver aí que ela tem um movimento com X aqui, ó, que seria tipo uma cavidade que a ferramenta não consegue entrar cortando, porque a ferramenta tem as arestas de corte, né, que são os insertos, ficam na ponta da ferramenta, nas extremidades. Então, o meio da ferramenta ele não corta. Então, nesse caso, eu tenho que definir qual que é o mínimo de movimento que ela pode fazer em mergulho. Então, nesse caso, eu vou colocar o total, porque eu não quero, de hipótese alguma, a ferramenta entre numa cavidade de diâmetro menor do que o diâmetro dela, né? Então, aliás, se for um diâmetro, por exemplo, de 55 milímetros, ela poderia entrar, porque ela tem 50. Então, nesse caso, eu não quero que, em hipótese alguma, ela faça incremento num espaço que ela não consiga fazer esse movimento de rampa, certo? E aí depois eu vou definir os outros fatores. Quanto que eu quero deixar de sobremetal na peça? Porque como é um processo de desbaste pesado, eu tenho que deixar o material suficiente para depois, nas ferramentas posteriores, elas fazendo a remoção do material e eu ainda ter material para fazer um acabamento da peça, né? Então eu vou deixar aqui 3 décimos de 0,3 milímetros de sobremetal para fazer os processos posteriores, certo? E aqui eu defino o trajetório da ferramenta. Se ela vai cortar concordante, se ela vai cortar discordante, que também é muito importante, porque pensem só, a ferramenta está fazendo um movimento circular. E esse movimento circular, ele tem um sentido, né, de corte. No caso desse aqui, convencional, que seria discordante, a ferramenta gira no sentido, né, de rotação no sentido horário, só que o movimento que ela faz é no sentido contra a ferramenta, a gente fala discordante, porque é um corte que a ferramenta está fazendo um movimento ao contrário do movimento da mesa da máquina. E tem o movimento também, o climb, que a gente chama de movimento concordante. Nesse caso, já é o oposto. A ferramenta está girando no sentido horário e a mesa trabalha no sentido que favorece o corte. Então, esse movimento também é muito importante, dependendo do tipo de material que você for trabalhar. Por exemplo, um aço temperado, quando você corta discordante, você vai ter um esforço maior de ferramenta. Ou então vai ter vibração, desgaste prematuro, né? Nesse caso, como eu sei que o material que eu estou utilizando é um 1045, eu vou utilizar um movimento misto, né? Mixed, porque eu quero que a ferramenta trabalhe em qualquer sentido que favoreça um menor espaço, né? Para ela não ter que fazer movimentos distantes, porque a gente tem que pensar também numa estratégia que eu tenha melhor aproveitamento de tempo de usinagem, né? Então, nesse caso, eu vou usar um movimento misto, porque ela pode cortar em qualquer sentido que ela quiser, certo? Downstep, que é o passo vertical. Isso também o fabricante me passa. Ele falou, ó, essa ferramenta 50, ela corta 1 milímetro por passada. Então, a cada passo, ela desce 1 milímetro, dá uma passada, desce mais 1 milímetro, dá mais uma passada, e assim sucessivamente. E o side step, que é o passo lateral, que também o fabricante me fala que eu trabalho com 70% até 70% eu consigo trabalhar com ela.
né? Então, eu gosto de colocar sempre um pouco menos para não forçar tanto a ferramenta, certo? Vou colocar aqui 35 milímetros de passo lateral, ou seja, ela vai descer de 1 em 1 milímetro e vai cortar 35 milímetros lateral em cada passada, certo? Feito isso, eu venho para os parâmetros de corte, que é um dos mais importantes, né? Como o fabricante me fala que a velocidade de corte, que é estabelecida por VC, que é o meu parâmetro de corte, é 180 metros por minuto, certo? Quando eu coloco esse valor aqui, automaticamente, sem ter que fazer cálculo, essa é uma das vantagens também de trabalhar com software, né? Ele já me deu uma rotação, porque a rotação é definida diretamente com a velocidade de corte. Se eu aumentar a rotação aqui, por exemplo, a 1.500, ele já vai me dar um outro avanço de corte, né, que seria por metros por minuto. Então, eu andaria 235 metros por minuto, né? E isso, como eu aumentei esse valor agora, isso vai acarretar num desgaste prematuro de uma ferramenta ou até na quebra dela. Então, como o fabricante me passou que é 180 metros por minuto que ela trabalha, então eu coloquei 180 metros, já achei a rotação de 1.146 RPM. Ô, Márcio, me permite te interromper só um minutinho? Certo? Qual o material dos insertos dessa ferramenta? É de metal duro? Isso, esse é um inserto metal duro comum, porque tem as classes também, né, de inserto. No caso, como eu sei que esse material 1045 é um inserto comum. Agora, se eu for trabalhar, como eu falei anteriormente, né, dos tipos de materiais, né, se fosse um material endurecido, poderia ser de cerâmica, ou então uma liga de metal duro com cerâmica, né, tem vários tipos de aplicação dependendo do tipo de tarefa a ser executado, certo? Não, beleza. Então, assim, pessoal, só para fazer um comparativo, olha o valor da velocidade de corte em metros por minuto dessa ferramenta, que vai a 180 metros por minuto. Tenta comparar, puxa aí na memória aí, com a velocidade de corte daqueles bits de aço rápido, que está ali na casa dos 30, 40 metros por minuto de velocidade de corte ali. Né? Sim, no torno, né, que vocês estavam vendo de corte? Isso. Então, Isso. assim, olha a diferença dada pelo material da ferramenta que a gente está trabalhando nessa simulação aí. Tá? E outra coisa também, né, vocês têm que considerar a própria fórmula da velocidade de corte. Vocês vão lembrar que a rotação da broca, que ele está colocando ali agora, que vai colocar daqui a pouquinho ali, né Marco? A rotação, a velocidade de corte vezes 1.000 dividido por π vezes o diâmetro. Isso. Nesse caso, o diâmetro do círculo que a broca, que no caso essa ferramenta vai fazer. O perímetro da aresta de contato do inserto ali. Né? Porque são várias arestas de corte. Né? Você tem que pegar ali o diâmetro ali daquele círculo que aquele inserto faz ao girar, que aí você tem esse diâmetro, né? Para jogar junto com a velocidade de corte, para encontrar que, obviamente, a rotação aí deve ser lá em cima também, né, Marco? Isso, então, nesse caso, com 180 metros por minuto, automaticamente o software me deu uma rotação de 1.146 rotações por minuto, né, que vai dar esses 180 metros, né, e junto a isso eu tenho outro parâmetro, que é o feed, que é o avanço mesmo, real. Esse avanço aqui, eu que defino. Lá no potenciômetro da máquina, como eu mostrei para vocês, o painel da máquina, né, eu consigo ter um controle lá, o operador consegue ter um controle lá manual, igual eu falei para você, se a peça estiver vibrando, né, se não tiver, né, algum intempérie durante a usinagem, eu consigo ter um controle lá. Então, esse feed, tem um outro parâmetro que eu vou mostrar para vocês, que é interessante também, no caso aqui, eu defini que a ferramenta tem só dois dentes, né, só 2 cortes. Essa ferramenta, na realidade, ela tem 5 cortes. Ela tem 5 dentes cortantes. Então, quando eu altero esse valor aqui, ó, automaticamente, quando eu coloco esse valor aqui, aqui, ó, esse seria o cálculo que o Jonathan, você falou aí, que seria o π dividido, né, esse cálculo de avanço, você ainda faz uma outra divisão, que é pelo número de dentes. No software aqui eu já consigo fazer, assim, por exemplo, o fabricante me fala que o avanço por faca, que seria o avanço por dente da ferramenta, eu consigo tirar 0,5 milímetro, 0,5.
Então, automaticamente, o software me deu um avanço de 2.865 milímetros por minuto. Então, esse parâmetro, né, aliado com 180 metros por minuto, com 5 décimos por faca, já me dá um avanço de 2.865 milímetros por minuto, que é o avanço que vai de fato, trabalhar a ferramenta. Que o VC está ligado, velocidade de corte está ligado à rotação, e o avanço está ligado ao avanço de corte, né, que é o que eu consigo trabalhar lá na máquina, lá eu consigo fazer né, fazer um controle, né, eu consigo controlar ele aqui, certo? Então, feito isso, eu já consegui, os parâmetros de corte eles são estabelecidos, né? Eu tenho outros parâmetros para estabelecer. O avanço, a porcentagem de avanço que a ferramenta vai entrar no material, eu gosto sempre de colocar 75%, e o avanço de mergulho, que seria o incremento que ela vai fazer vertical, que eu também gosto de colocar 75%. Isso através de experiência já de trabalho que eu tenho, sabe? Porque eu já fiz vários tipos de teste, né? E, assim, trabalhando com essa cautela aqui, vamos dizer assim, no mergulho, na entrada de material, você consegue um melhor aproveitamento da ferramenta, certo? Feito isso, definir os parâmetros de corte, definir a ferramenta, definir o incremento, eu tenho que definir a geometria. Agora aqui eu vou definir onde que eu quero que a ferramenta vá. Por exemplo, se eu clicar aqui, essa margem rosa aqui, vou aproximar um pouco para vocês verem, seria o esboço, né? Eu quero que a ferramenta trabalhe só dentro desse perímetro. É uma das opções. Como também tem como eu definir o perímetro em vários pontos da peça, né? Então, esse também é importante porque pode ser que a peça, por exemplo, está presa numa amostra, né? Ou então o tipo de fixação que eu fiz da peça pode, né, a ferramenta, né, vir a colidir, né, com a amostra, o dispositivo que eu estiver usando para fazer a usinagem, certo? E depois eu defino quais são as faces que eu quero ser usinada. No caso aqui, todas essas faces em verde, o programa vai ler que eu quero tirar material daqui. Como eu defini o estoque, né, a quantidade de material a tirar no início da usinagem, então onde está de verde aqui, eu estou falando que eu quero que a ferramenta passe, certo? Depois disso eu vou fazer o cálculo. Aí o programa vai calcular para mim a trajetória, vai fazer toda a movimentação, certo? Que vai gerar para mim o percurso de usinagem. Está demorando um pouquinho a calcular, espero que não trave, só porque eu estou mostrando para vocês. Mas seria isso. Então, é a combinação, né, que o Jonathan ensinou para vocês, que a definição de parâmetro de corte, o cálculo de rotação, de avanço, isso aí, tudo aquela teoria que você vê no início do curso, agora é a aplicação dela, né, para a gente ver o real. E parece que o programa travou de fato. Deixa eu tentar voltar aqui só um minuto. Márcio, enquanto o programa vai pensando, eu vou te fazer uma perguntinha aqui. Certo. Pergunta assim, qual é o risco de ser bem Mobral mesmo, porque eu estou aqui como aluno aprendendo com você aqui também. Certo, não, com certeza. Então, vamos lá. Aqueles parâmetros iniciais de programação, aqueles códigos que você explicou lá atrás, eles de fato, eles são parâmetros de configuração de máquina, correto? Sim. Ele vai anular um comando antigo, ele vai informar algum parâmetro básico ali, porque, de fato, a movimentação das ferramentas, a troca de ferramenta lá de qual ferramenta vai executar cada etapa na peça. Essa broca vai fazer uma furação, depois ele vai trocar para um alargador para fazer ali o furo calibrado, depois disso ele vai desbastar essa região aqui, ele tem que trocar a ferramenta. Tudo isso, o próprio computador, ele já programa, através desse programa que você está mostrando para a gente, você lança toda a modelagem 3D, especifica os parâmetros de ferramenta, que nem você colocou ali, e a trajetória das ferramentas, por onde que elas passam, tudo isso é o próprio programa que vai especificar? Então, a pergunta de novato é a seguinte: cada um daqueles movimentos que o braço vai fazer com a ferramenta, eu não preciso inserir eles um a um, não? Eu modelo e ele identifica o que precisa fazer? Não, em parte sim.
Porque, por exemplo, agora como eu estou fazendo um desbaste da peça, o software só quer saber onde tem material para tirar. Então, Entendi. ele define a trajetória e o tipo de trajetória que eu vou fazer. Apenas eu definindo a ferramenta, a quantidade de passadas, quantidade de material que eu vou tirar. Então, baseado no material a ser retirado e na ferramenta que eu vou utilizar, automaticamente o programa gera. Só Sim. que depois, nas próximas etapas, a gente vai fazer um programa de acabamento de superfície. Aí sim, aí eu defino exatamente o ponto que eu quero que seja feita a usinagem, o tipo de ferramenta, né? Só que nesse início aqui, eu só quero que remover material, certo? Entendi. Perfeito. Certo? Então, aí, né, a gente fez um processo de desbaste, eu vou mostrar para vocês agora um processo de acabamento, que foi sua dúvida aí. Por exemplo, vamos supor que, eu quero mostrar para vocês também a simulação. Né? Com a trajetória ligada, que seriam esses pontos azuis, onde a ferramenta está passando, né? Eu vou mostrar para vocês uma das simulações, que seria lá a ferramenta entrando lá no material, né? E fazendo toda a movimentação, certo? E isso é interessante, eu consigo detectar algum problema, já vejo exatamente onde a ferramenta está indo, consigo mudar para ver onde que ela está incrementando, tá vendo? Porque, por exemplo, nesse movimento aqui, ó, eu defini lá que eu não quero que a ferramenta incremente, né, diretamente na peça. Então, aqui, por exemplo, ela está com um afastamento, né, um certo afastamento da peça, para, né, evitar um desgaste da ferramenta, uma quebra, né? E aqui eu já consigo fazer algumas constatações, ver se está tudo certinho, se está fazendo o movimento exato, né? E ajuda bastante também na hora de você pensar, né, fazer a programação. Certo? Esse seria, então, um programa de desbaste pesado, né? O primeiro desbaste da peça, que ele deixou 3/10 de sobremetal. Se vocês verem agora a área onde está azul escuro, onde tem material ainda para ser tirado, né? Ou seja, não fez basicamente nada, né? Deixou só, vocês conseguem visualizar, fez algum desbaste aqui no meio e tal, ainda foi pouco, né? Ainda não é suficiente para entrar com acabamento, né? Então, seria uma ferramenta menos robusta, né? Uma ferramenta menor. Vou fazer um outro processo de desbaste agora, seria para remover o máximo material possível. No caso, criaria uma outra ferramenta. Essa agora eu já vou usar uma ferramenta com um diâmetro bem menor, com um diâmetro de 16. Ela tem um diâmetro de 16, a que eu utilizo lá no trabalho mesmo, sabe? E ela tem um raio de 1,2. Então, já seria uma ferramenta bem menor, que ela já vai conseguir entrar praticamente na peça inteira, certo? O que vai mudar dessa ferramenta para outra, para que eu utilizei anterior? Os parâmetros agora são todos totalmente diferentes. Né? Nesse caso, agora, na trajetória da ferramenta, essa ferramenta que o fabricante me definiu lá, que ela tira só 0,6 milímetros no passo vertical, e o passo lateral, que é aquele 70%, eu vou deixar ainda um pouco menos, vou deixar com um passo lateral de 10. É uma ferramenta de 16, então o raio dela é 8. Então, eu vou colocar para andar um pouco mais que o raio dela. Então, ela vai andar 10 milímetros de passo lateral, certo? E nos parâmetros de corte, a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Como é uma ferramenta de desbaste, a gente fala de avanço, de alto avanço, né? Que ela trabalha com 180 metros. Aí eu já tenho uma rotação definida, 3.500 RPM. E eu vou colocar aqui a quantidade de facas, que essa ferramenta ela tem só 2 facas. Então, quando eu coloquei 2 facas, quando eu colocar 2 facas aqui, já me deu um avanço 2.865, certo? Aliás, eu vou definir agora que ela é 0,5 milímetros por faca, então ela deu um avanço 3.500 por 3.500, certo? Porque ela só tem 2 facas, então o valor que me deu com 180 metros foi esse, certo? Agora eu vou colocar para fazer um outro desbaste. Nesse caso agora, eu vou limitar a ferramenta para passar apenas dentro da anilha, certo? E eu vou mostrar para vocês uma coisa que vai acontecer, porque como ela tem... Esse software é interessante aqui, ó, tem as ferramentas de medição, consigo medir, né, quanto que tem o furo, por exemplo. Esse furo, ele tem um diâmetro de 20. Então, essa ferramenta tem 16, que eu utilizei agora, né? Então, ela não pode, em hipótese alguma, entrar nesse furo, porque eu estabeleci no início da usinagem que a ferramenta ela não pode entrar em cavidades, por exemplo, onde a ferramenta não consiga fazer
um movimento para fazer o incremento, né? No caso, o furo de 20, a ferramenta 16, ela não pode entrar, né? Vou mostrar aqui um outro risco para vocês, vendo que ela chegou só até no ponto, no diâmetro maior, mas ela não conseguiu entrar dentro do diâmetro menor ali, porque no caso ela não teria corte no centro da ferramenta, né? Então ela não conseguiria cortar ali, e daí provavelmente iria quebrar a ferramenta. Então essa agora é o desbaste, vocês podem ver agora que ela já conseguiu entrar em vários outros pontos. Vou mostrar para vocês uma simulação aqui, que ela agora já consegue entrar em vários pontos, já consegue remover bastante material, né? E já vou conseguir chegar num ponto, eu já estou bem próximo da geometria real que a peça vai ficar depois. Certo? Vou mostrar para vocês agora como seria um processo de acabamento. No caso agora, minha peça já está assim, ó. Ela já está bem próxima, vocês conseguem visualizar? Ela já está bem próxima ali, né? Essa área aqui onde está um azul mais escuro, seria o que eu tenho de material ainda a ser removido, mas agora a cavidade já está praticamente aberta, né? Já tem vários diâmetros formados ali, já tem alguns pontos ali que eu consigo entrar. Então, o que tem de azul aí, ainda é o que eu tenho de material a ser removido da peça, correto? Esses são os processos de desbaste. Você tinha perguntado, Jonathan, sobre, por exemplo, furação. Quando eu vou fazer um outro processo aqui dentro, que são a infinidade de processos, né? Volume milling seria um desbaste, né? Que seria o software reconhecendo que eu tenho material a ser removido. E um surface milling seria um acabamento de superfície. Aí sim eu defino quais faces eu quero que a ferramenta passe, né? Nesse caso eu vou fazer uma simulação aqui com uma ferramenta menor. Seria utilizando uma ferramenta, por exemplo, como a geometria da peça tem vários raios, né? Vou até fazer a medição aqui para a gente ver quais raios tem aqui. Por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho um raio de 2,5. Então, o que seria interessante usar uma ferramenta aqui? Uma ferramenta com um raio menor que 2,5, para eu conseguir fazer esses cantos aqui para ficar, né, para ficar bem próximo da geometria que eu preciso. Só que, por exemplo, um raio de 2, se eu utilizar só uma ferramenta esférica, vou desenhar ela aqui só para vocês terem a noção. Uma esférica de 6 milímetros. Seria uma ferramenta esférica, né? Se eu for utilizar essa ferramenta aqui com topo esférica de 6, ela deixaria raio de 3. Então, depois, necessariamente, eu teria que fazer, a gente fala, uma redução de raio, né? Utilizar uma ferramenta menor para remover mais material para chegar na geometria que eu preciso, né? Para deixar a peça conforme o projeto, né? Eu vou usar essa esférica de 6 aqui para a gente fazer uma simulação, certo? Aí já entra com outros parâmetros. Nesse caso, agora, como é uma ferramenta de acabamento, eu já utilizo um parâmetro de 90 metros por minuto. Já muda totalmente, né? De um avanço de corte alto que eu estava trabalhando, né? Uma velocidade de corte de 180 metros, agora eu caí para metade dele. Mas é porque a ferramenta agora ela tem 2 cortes só, ela é bem frágil. Nesse caso, a ferramenta ela já é de metal duro, né? Maciço, né? Como se fosse uma broca mesmo, sabe? E no caso, então, o parâmetro de corte dela é totalmente diferente, porque eu não quero que ela faça uma remoção grande de material, eu quero que ela tire alguns décimos ali para fazer um acabamento de superfície ok, né? Para entrar lá nos 3 triângulos de acabamento superficial, né? Para depois eu favorecer a próxima etapa, né? Seria de montagem para o ferramenteiro, né? Que é o profissional que faz moldes, né? Que faz ferramentas, dar o acabamento lá, o polimento manual, né? Aí, nesse caso, eu vou colocar 0,1 décimo por faca, né? Então, isso me dá uma rotação de 4.774 e um avanço de 954, né? Olha para vocês verem quanto que diminuiu, né? Em relação à ferramenta anterior, né? Então, essa aqui eu vou fazer um acabamento de superfície, né? Agora sim, o Jonathan, que você tinha perguntado, agora eu tenho que definir exatamente onde que eu quero que faça a usinagem. Eu vou apagar a superfície toda, estava selecionada, por exemplo, e vou fazer uma simulação onde eu quero exatamente que seja usinado. No caso, eu vou selecionar as faces que eu quero ser usinado. Eu queria, por exemplo, fazer um acabamento só nessas faces selecionadas aqui, ó.
para fazer, para fazer aquele acabamento dos cantos ali, e depois eu vou fazer uma redução com a ferramenta menor. Vou fazer uma simulação só nesse canto da peça, para a gente, só para vocês terem uma noção da diferença. Então, onde está de verde, o software vai entender que eu quero fazer um acabamento. E agora eu vou marcar as faces que eu não quero que sejam usinadas em amarelo. Então, onde está a face verde, o software vai entender que eu quero que faça usinagem só nesses pontos, certo? Só que aqui, né, por exemplo, eu quero fazer usinagem só nessa região. Só que essas outras faces também estão pintadas de verde. Então, onde está verde, a ferramenta vai fazer a usinagem. Como eu quero fazer uma usinagem específica só nesse ponto, eu vou criar um esboço. Aí que está uma parte interessante desse software do Cimatron. Porque dentro do mesmo software, eu consigo ir para a parte de CAD. Eu vou fazer a transição aqui agora. Agora, esse ambiente que eu estou aqui é um ambiente de CAD, que é de desenho. Então, por exemplo, eu quero criar um sketch só nessa região aqui da peça para fazer uma usinagem específica nesse ponto. Então, eu crio um sketch aqui nesse ponto da peça, né, um sketch grosseiro mesmo, fazer só para exemplificar para vocês. Por exemplo, nessa linha que eu estou criando aqui agora, eu consigo definir um esboço, né? Então, dentro desse esboço aqui, por exemplo, eu consigo limitar a minha usinagem para vir só nesse ponto. Então, essa é uma vantagem para outros softwares de CAM, que é essa. Dentro do mesmo software, eu estou dentro de outro ambiente de desenho, né? Igual se eu quisesse fazer outra modificação na peça, por exemplo, se eu quisesse criar um corte nela, por exemplo, aqui, dá só um outro exemplo para vocês, eu conseguiria fazer, tipo, um corte retangular, por exemplo, na peça aqui, eu consigo fazer extrusão, consigo fazer corte, é bem interessante esse software por causa dessa vantagem, né? Porque isso agiliza muito a fabricação. Porque se eu estivesse utilizando, por exemplo, o SolidWorks, que é especificamente para projetos em 3D, eu teria que pegar esse arquivo, exportar, né, para o SolidWorks, fazer a modificação lá, depois exportar ele novamente para o Cimatron para fazer a programação da usinagem. Então, eu teria bastante perda de tempo, né, nesse caso aí, certo? Vou mostrar para vocês agora como é que eu faria o acabamento na parte interna lá. Então, eu já selecionei as faces que eu quero fazer a usinagem e vou selecionar agora esse esboço que eu acabei de criar. Então, nessa área em rosa agora vai ser a área onde eu quero que seja feita a usinagem. Então, agora eu vou selecionar a minha programação para fazer dentro desse esboço que eu criei, né? E vou selecionar a estratégia de usinagem, que é muito importante também. Eu tenho de opções aqui, tem vários tipos de opções. Eu tenho opção de usinagem em espiral, tem opção de opção de usinagem em vertical, paralela, tem vários tipos. Então, eu tenho que pensar bem na estratégia a ser usada, pensando também para ter um acabamento melhor, né? E para não correr risco, né, de ter uma quebra de ferramenta, né, que vai ter um custo, né, adicional na fabricação. Então, nesse caso, eu vou usar um tipo de usinagem que eu alio duas estratégias. Que eu vou usar, por exemplo, aqui, um passo lateral de 0,25 milímetros, né, que é um passo, né, em relação às ferramentas que a gente viu anteriormente, é um passo bem baixo, e um passo, a estratégia, né, colocar como mixed, que eu quero trabalhar nos dois sentidos, e um passo vertical de 0,25 também. Eu quero um acabamento de superfície bem liso para conseguir depois, na próxima etapa, o ferramenteiro conseguir fazer um acabamento, um polimento, né, dessa peça, certo? Vamos fazer um cálculo de usinagem agora para a gente ver como é que vai ficar a estratégia, né? Fez as usinagens anteriores, né? E o John tinha perguntado como é que funciona, né, os códigos que são gerados. Eu terminei de calcular. Vocês podem ver, tá vendo que agora a ferramenta está fazendo uma estratégia totalmente diferente. Aqui nas partes verticais, ela está fazendo a usinagem em linha, né? Vou colocar aqui no simulador para a gente observar. Aí, dessa peça. Que seria a ferramenta lá, fazendo a estratégia que eu acabei de traçar.
Pode notar que assim, fica bem real mesmo, né? Como se estivesse fazendo a peça lá. Toda essa trajetória, com esses pontos azuis aí, é onde que ela está passando e dá para ver exatamente onde que ela está, por exemplo, aqui incrementando. Nessa linha aqui, por exemplo, ela vem, faz o incremento e faz o movimento, né, seguindo a estratégia que eu defini, certo? Esse seria um tipo de acabamento. Só que isso aqui, né, ainda para termos de fabricação da peça, é só uma simulação, né? E quando eu processo esse programa, vou mostrar para vocês só com exemplo aqui. Então, essa programação. Isso que seria a leitura da máquina, né? Igual eu falei para vocês, cada código G desse tem uma função. É definir o tipo de programação, da onde estão vindo as coordenadas. As coordenadas são a partir de um ponto só, as coordenadas estão vindo de uma face, o meu ponto zero, se são em milímetros, se são em polegadas, né? Então, cada código desses aqui, código G desse, quer dizer uma coisa. Um exemplo aqui. Nessa linha aqui, ó, eu tenho aqui um G1. G1 é um movimento programado. O movimento programado, onde que eu programei ele? Lá naquela tabela, né, de velocidade de corte, né? Eu trabalhei uma velocidade por faca. Então, nesse início aqui, por exemplo, o G1 tá me indicando que a ferramenta vai em movimento programado, numa Z de menos 0,152, num F, que é o avanço que eu programei, de 716. Por quê? Porque eu reduzi, né? Quando a ferramenta vai incrementar na peça, ela reduz a velocidade e depois vai na velocidade que eu fui programado, que seria 955. Então, ela incrementa na peça uma velocidade um pouco mais baixa, para não ter um esforço da ferramenta, né? Não ter um desgaste prematuro, e depois ela faz o movimento, né? Que é a velocidade programada que, de fato, eu programei que eu fiz aqui na minha programação, certo? Esse seria um exemplo. Vou fazer agora uma furação para você entenderem, que também é a mesma ideia. No caso, esses furos aqui, ó, esse furo principalmente, ele é um furo de um pino de extração. Esse pino de extração, ele trabalha aquelas tabelas, né, de tolerâncias que vocês viram, né? Nesse caso, esse furo é um furo com tolerância H7, né, que seria, que ela tem uma tolerância, nesse caso aqui, com esse diâmetro, seria de 0 a mais 2 centésimos, porque o pino que eu vou inserir aqui nesse furo também tem uma tolerância. Então, para diâmetros, né, no caso, o furo tem que estar a tolerância de 0 a 0,02 milímetros, né, 2 centésimos de milímetro maior, né, então teria uma variação aí máxima de 2 centésimos. Então, eu vou fazer um furo aqui. Nesse caso, eu teria que fazer vários processos de furação para eu ter essa resultante. Porque se eu pegar, por exemplo, esse diâmetro, é um diâmetro de 8. Se eu pegar uma broca de 8 e furar aqui simplesmente, esse furo não vai ficar com 8. Porque com esforço de corte, né, a broca tende a abrir um pouco o furo. Então, eu ficaria ali com 8,1, 8,2 milímetros, né, ou seja, 2 décimos de folga. Ou seja, esse furo estaria morto, né? Então, nesse caso, eu teria que fazer vários processos de usinagem. Então, o que seria interessante eu fazer? Vou criar aqui uma broca com diâmetro de... No software eu consigo mudar. No caso, agora vai ser uma broca, vai ser uma drill. Então, seria uma broca de 7,5 milímetros, que eu vou fazer o pré-furo. Defino aqui o diâmetro dela, 7,5 milímetros, certo? Então, eu já tenho a broca desenhada e vou definir o ponto onde que eu vou fazer essa furação. Seria no ponto central aqui, por exemplo, desses 3 furos. Certo? Aí aqui eu vou definir qual que é o tipo de furação. No caso, eu vou usar a furação que a gente, no popular, né, no usinagem, a gente fala furação pica-pau, que seria uma furação com quebra-cavaco, que é onde eu defino o passo. Vou aumentar a passada para 2 milímetros. Então, a cada step, né, cada passo, ela vai tirar 2 milímetros, ela vai recuar, quebrar o cavaco e vai retornar para o último ponto e vai continuar a fazer furação. Então, a cada 2 milímetros, ela sobe, quebra o cavaco e retorna para o ponto inicial.
a gente no popular, a gente fala furação com quebra-cavaco. Porque se for uma furação profunda, por exemplo, a espiral, né, aquele material que está sendo removido, ele pode, através do aquecimento, né, ele pode vir a fundir na broca, né, e eu vou ter um problemão com isso, né, vou quebrar a ferramenta e não vou conseguir manter uma precisão nessas furações, certo? Então, definir a quantidade que eu tirar passada, definir que é um furo com quebra-cavaco, e definir a furação. No caso, vou fazer a medição aqui da peça, ela tem 37,3 milímetros de profundidade. Isso, né, considerando a ponta da broca, né? Então, como eu quero fazer uma furação passante, que é um furo cego, eu vou colocar aqui, então, vou furar até uns 45 milímetros, para garantir que o cone da broca, né, passe da peça e seja um furo passante, né, para eu continuar fazendo as furações posteriores, certo? E aqui também eu vou definir meus parâmetros de corte, mesmo esquema da ferramenta que eu utilizei. No caso, velocidade de corte, os fabricantes recomendam 18 metros para furação com broca de aço rápido. Com broca de metal duro, a rotação pode ser até maior. E vai de acordo com o tipo de ferramenta que você vai utilizar. Então, 18 metros me deu uma rotação de 764. E o avanço, a gente tem uma tabelinha também, ó, com né, esse desenho dá para a gente entender melhor, tá vendo? Então, a cada rotação, que é o spin, que está em 764, eu estou trabalhando aqui com um avanço que está errado, só para vocês entenderem, de 954 milímetros por minuto. Então, pensa só, a cada revolução que a broca está dando, a cada giro que a broca está dando, né, em torno do próprio eixo, ela está descendo 1,2 milímetros, o que é um avanço muito alto. Porque com esse avanço aqui, a broca entrasse no material, ela quebraria com certeza. Então, nesse caso, eu vou diminuir aqui. Normalmente, a gente coloca 0,1 milímetro por revolução. Então, me deu um avanço totalmente diferente, né? 76 milímetros por minuto. Ou seja, uma rotação de 664 com 1/10 por faca, né? Que ela tem 2 cortes. Então, a cada revolução, ela vai tirar 1/10. Então, esse seria um parâmetro correto para fazer essa furação. Feito isso, né, definir os pontos, vou fazer o cálculo aqui agora para a gente... vou só desmarcar uma opção aqui, só para não demorar tanto. Certo? Aí agora eu já consegui fazer a furação. Vou fazer uma simulação aqui para vocês entenderem. Que ela vai chegar lá no ponto e vai fazer... Aqui vocês não vão ver a quebra-cavaco, porque está em movimento rápido aqui na simulação, certo? Mas ela está fazendo um movimento aqui agora, vai nos pontos que eu indiquei para fazer furação. E depois de feita a furação, eu consigo só definir um outro. Só para vocês verem aqui depois como é que fica. Você ver como é que vai ficar a peça depois. Enquanto isso, eu vou calculando os outros processos aqui, só para você entender. E depois, dentro do software também, eu consigo fazer criar outras ferramentas. Por exemplo, como eu furo com precisão, H7, eu não consigo fazer com um broca, né? Eu preciso de usar um alargador. Vocês devem ter visto também durante o curso de vocês aí, né? Que as ferramentas que a gente utiliza para manter, né, precisão de furo, né? A gente tem alargador de furo, né? Que com precisão, a gente tem mandrilhadores, a gente tem afinidade de ferramentas, né, para cada aplicação. No caso aqui no software, eu vou criar esse alargador. Eu vou passar uma broca de 7,5, né, para chegar na medida de 8, que é a medida final que eu preciso da peça. Eu vou criar agora um alargador, que seria um RAM, que seria um alargador em inglês, certo? Então, eu vou criar um alargador de ângulo de 8, eu vou entrar com ele depois ali. Vou entrar com ele depois no furo ali. Como eu furei com 7,5, o alargador normalmente ele tem um cone na ponta. Então, normalmente a ponta dele deve ter, varia um pouco de fabricante, mas normalmente ele tem um diâmetro de 7,5 e chegando no final da medida com 8 milímetros.
Então, eu vou utilizar esse alargador, só mostrar para vocês o processo anterior, que agora o furo já está pré-usinado, tá vendo? Já foi feito o furo na peça, e agora o que eu tenho de material para tirar são os meio milímetros que eu tenho de diferença, né, da broca para o furo, da furação que eu fiz anterior. Aí agora eu vou fazer uma furação com alargador. Agora o parâmetro de corte já é diferente. Agora, no caso, eu vou utilizar 8 metros. Vou abrir aqui o simulador. Esse agora eu vou utilizar 8 metros por minuto. E o corte por revolução vai ser 0,1, igual eu utilizei no anterior, que me dá um avanço de 31 milímetros por minuto. Certo? Então, com os parâmetros corretos, a posição dos furos é a mesma. Aí eu faço o cálculo da trajetória. Então, agora eu já tenho um furo. Agora já até mudou de cor, tá vendo? Já não tem mais material a ser removido. Então, esse seria o furo com precisão. Né? Então, olha para você ver as etapas que eu tive que fazer para gerar um furo com precisão. Né? Tive que utilizar duas ferramentas. Né? Tive que utilizar a broca de 7,5, deixando meio milímetro sobre o metal, para depois passar um alargador para fazer para colocar a precisão, né, que o projeto me pede, para depois eu fazer a montagem do pino que vai aí, certo? Então, é isso, assim, as ferramentas que eu vou utilizar, né? E alguém quer falar alguma coisa? Uma coisa que eu achei interessante é que, assim, sem ter conhecimento prévio nenhum, eu achava que o posicionamento das ferramentas ele era só por coordenada. Vamos dizer, eu tenho ali um 00 no X e Y, e eu teria que entrar com as coordenadas para encontrar o ponto do furo correto, certinho lá para fazer a furação com as brocas. Eu vi que você escolheu, você identificou os furos com um ponto de referência central do furo, manualmente, como se fosse no AutoCAD, o grip lá que você seleciona. Achei isso aí muito interessante e produtivo nesse programa. Sim, a vantagem é justamente isso. A vantagem de trabalhar com software é justamente essa. Porque quando você pega um 2D, né, de uma peça, já muda tudo, né? Porque você digitar coordenada por coordenada na máquina é bem complicado, né? Porque aí você depende totalmente de você, né? Aqui, como eu defini, como eu tinha feito o projeto, né? Eu defini para o software aqui, do ponto central para esse furo, eu tenho a coordenada de 47,54. Então, se eu indiquei aquela posição ali, automaticamente o software já me dá essa posição. Né? Eu vou fazer só processar o programa para a gente ver aqui. Aqui, ó. Esse agora seria já um processo para furação. O que mudou nele? Esse código G agora já me deu um código para furação com quebra-cavaco. Esse G98 aqui seria chamada de subrotina, porque a gente na programação, a gente também, na programação de usinagem, de CNC, a gente tem alguns termos, né? Que, por exemplo, esse G83 eu estou gerando uma subrotina. Eu tenho um programa, né, que seria esse contexto todo, isso aqui seria uma rotina. Eu estou falando que esse G83 é uma fração com quebra-cavaco, na coordenada x tal, y tal, vai descer até z menos tanto, de 51,2, e esse R seria o R de aproximação. Porque, por exemplo, se você pegar aqui do ponto mais alto da peça até aqui, dá 6,2 milímetros. Então, então, eu tenho aqui a profundidade de aproximação. Então, ela está aproximando 1 milímetro acima da minha superfície para não entrar diretamente no material. Então, a partir desse ponto, ela fica 1 milímetro acima e com 2 milímetros de quebra-cavaco. Então, isso seria uma subrotina de furação. Aí, todas as coordenadas que eu der depois, ela vai obedecer como se fosse a rotina de furação com quebra-cavaco, certo? Mas isso porque, né, igual eu falei, eu tenho um projeto aqui, então esse aqui a gente fala matemática, né? Então eu tenho uma matemática aqui, como eu indico pontos, o software me dá posições, né? E diferente que se eu tivesse com um desenho, né, em 2D da peça para eu fazer a programação manual, né? Seria basicamente isso. Mas só vou dar um outro exemplo agora. A peça tem furações na parte inferior, tem furações laterais, né? Então, isso aqui tudo eu teria que criar outros planos de usinagem.
No caso, se eu fosse fazer essa furação na parte lateral da peça, né, pensando que a máquina é minha, aqui você consegue ver a minha origem, né? No caso, aqui se eu colocar na vista superior da peça, tá vendo? A minha origem está em X e Y, né? E o Z no sentido da parte superior da peça, né? Se eu for fazer uma fração agora no sentido lateral da peça, eu já vou inverter a minha tríade, né? Que é aquela que a gente viu no início da programação, no início da aula, que seria... que eu estou invertendo meus eixos agora, né? Agora eu estou trabalhando com um plano de programação diferente. Agora eu estou trabalhando com X e Z, nesse caso, né? Só que como as máquinas que a gente trabalha são 3 eixos, né? E X e Y representa a mesa da máquina, né? Eu teria que fazer um outro plano de trabalho. Então, nesse caso, eu teria que criar um outro TUPEF e uma outra origem. Como é que eu faço isso? Eu teria que definir uma outra origem para a peça. Aí, nesse caso, tem vários tipos de origem. Vou criar uma outra agora, só para servir de exemplo. Nesse caso, como a sua máquina ela é só de 3 eixos, você tem que remover a peça e reposicionar ela, correto? Isso, exatamente. Exatamente. Porque ela movimenta em X e Y e sobe e desce. Ela não rotaciona. Isso, exatamente. Então, nesse caso, eu teria que tirar a peça da máquina, né, colocar ela na posição vertical, né, que seria provavelmente com o auxílio de uma amorça, né, ou de um outro dispositivo de fixação, teria que alinhar a amorça com o relógio apalpador, depois alinhar e centrar a peça, né? Então, assim, o processo é longo, né, e não é simples, né, cara? Muita gente acha, quando eu comecei a fazer curso quando eu fiz curso de programação, que quando eu for mencionar, eu fiz só o mecânica geral, né? E depois eu especializei em CNC. Oi, pode falar? Você fez aquele caminhão? Fiz o caminhãozinho, cara. É muito bacana, assim, a experiência que eu tive lá. Mas eu queria sempre trabalhar com CNC, né? E o pessoal sempre falava que, CNC é fácil demais, é só você colocar a peça na máquina, ela faz tudo sozinha, né? E sempre teve aqueles comentários do tipo. Mas depois, quando você vai começar a ver a realidade, você vê que não é simplesmente isso, né? Você tem a vantagem de não ter que fazer a peça, né, a tarefa o tempo inteiro. Mas para fazer a tarefa dar certo, depende totalmente, né? Além da programação, depende do bom operador também, né? De ter a visão, de definir os pontos iniciais, né? E quando eu especializei em CNC, eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que funcionava, né? Como é que era feito. Então, como eu vou criar a origem agora, só para vocês terem uma ideia, eu estou falando para o software agora que eu quero a origem parte do centro dessa posição. Vamos supor que eu coloquei uma amorça lá na máquina, alinhei a amorça, centrei minha peça, né? E agora eu tenho um ponto central, né? O software me dá pontos, tá vendo? Esse aqui seria, se eu clicar aqui, por exemplo, eu crio a origem no meio da peça aqui, né? Na lateral esquerda, né? E agora eu vou definir a direção do meu eixo Z. Agora, por exemplo, o meu centro da peça estaria no centro do Y, né? No meio da peça. E o meu X estaria 0 na minha face esquerda. Se eu definir aqui agora do jeito que está aqui, vou ativar a origem aqui só para a gente ver. Agora eu criei uma outra origem na peça. E agora eu já tenho um outro ponto de coordenada, né? Na primeira posição que eu estava na peça, eu estava criando origem, eu criei a origem através do centro, né? Perfeito da peça nessa posição. E agora eu tenho uma outra origem na peça, que seria a parte superior no centro da peça, né? Aí agora eu já vou fazer um outro plano de trabalho. Agora sim, já outra etapa, já uma outra ideia, que agora eu já vou fazer a furação da peça, né? Seria a furação de refrigeração do molde, né? Que seria onde vai passar a água para refrigerar o molde durante o processo de injeção, porque é um material plástico, ele entra derretido no molde, e isso, né, é um material quente, né? No maioria dos casos, 200, 300 graus, que o material entra na peça, né? E eu vou ter uma dilatação do material, né? Vou ter vários fatores. Então, a refrigeração é muito importante nesse caso para refrigerar a peça, né? Refrigerar o molde, senão, com o tempo, eu vou ter uma deformação, né, do material e não vou conseguir curar esse material para eu tirar a peça perfeita lá de dentro da injetora, né?
Aí agora sim eu vou definir outro plano de trabalho. Aí a posição da peça já é diferente, né? Já estou com um plano de trabalho na parte superior e vou começar a criar as furações, por exemplo. Nesse caso aqui, como é uma furação longa, eu vou utilizar uma broca de centrar, uma broca de centro, né? Vocês devem também ter visto lá no início do curso, né? Das ferramentas. Vou criar agora uma broca de centro. Eu também tem várias opções aqui. Que eu vou criar uma broca de centro. Vocês podem ver que a pontinha dela agora é um cone com um ângulo bem menor para favorecer, né? Que seria uma broca para guiar, né? Que seria fazer um pontinho ali para eu fazer uma furação com as brocas maiores, porque como eu vou trabalhar com uma broca mais longa agora, se eu não tiver um ponto de guia, ela com a broca mais longa, ela pode desviar e tipo assim um furo que seria, né, um furo de 300 milímetros, vamos ver quanto está dando de comprimento aqui. Um furo de 193 milímetros de comprimento, né, pode ser que no final lá da usinagem já possa ter um desvio, que já aconteceu em alguns lugares que eu trabalhei, tipo assim, um desvio de 5 milímetros, né? Então, isso em termos de usinagem, de molde, é intolerável, né? Porque pode afetar outras frações que tiver na peça, né? Então, não pode acontecer de forma alguma. Então, nesse caso, eu vou utilizar uma broca de centro, uma broca de centrar com diâmetro de 8, certo? E vou escolher os pontos onde eu quero que faça a furação. No caso, no centro desse furo e no centro desse furo, certo? Aí, vou definir aqui a furação. O furo de centro, normalmente faz com uns 2 milímetros só. Eu só preciso fazer uma pequena guia ali para a gente conseguir entrar com as brocas posteriores e ela conseguir furar exatamente na posição que eu defini ali, certo? E agora já muda totalmente os parâmetros de novo, né? Nesse caso aqui, a broca de centro, ela não segue muito parâmetro de corte, porque você precisa de uma rotação mais alta, só que ela não vai tirar nada de material. Eu só preciso fazer uma guia ali. Então, eu utilizo normalmente 1.200 RPM com avanço de 60. Eu só preciso fazer uma pequena guia. Então, tem que ser uma rotação mais alta e um avanço mais baixo para eu conseguir fazer uma guia perfeita para as furações posteriores. Certo? Vocês podem ver que aqui, ó, essa trajetória aqui da broca, ela, tá vendo? A parte em azul, ela é bem pequena. A broca iria só fazer uma pontinha ali e pronto, fez um furinho, um pequeno furo ali, que é o que vai servir de guia para outra. E agora eu vou criar uma broca com um comprimento, né? No caso, eu precisaria de uma broca, olha, você vê, para fazer uma furação, comprimento total de 193 milímetros, teria que ter uma broca de, no mínimo, uns 210 milímetros, para ter uns 10 milímetros também de folga, né, a gente disse, para o helicoidal da broca conseguir extrair o cavaco que está sendo gerado ali dentro desse processo de usinagem, né? Então, eu vou criar agora um processo de furação e vou criar a ferramenta também, né, a broca mais longa agora. Vou criar uma outra broca agora, com diâmetro aqui, o diâmetro desse furo, na verdade, são dois corpos, né? O furo maior, de menor, né, que vai atravessar o molde de diâmetro de 9, e o furo superior aqui seria um diâmetro de 15. Por que esses dois diâmetros diferentes? Porque aqui eu vou ter que depois fazer um processo de rosqueamento, né? Eu vou utilizar um macho, que inclusive é um macho NPT. Vocês devem ter visto de rosca também, né? Os vários tipos de rosca. Rosca NPT é uma rosca, a gente fala rosca gás, né? Porque eu vou usar aqui uma conexão e ela não pode haver vazamento, porque essa água que vai trabalhar no molde, ela tem uma pressão, né? Então, eu vou colocar uma conexão aqui depois, fazer uma rosca de 1/4 NPT, que ela é uma rosca cônica, né? Que vou colocar a conexão depois, que ela vai ter, com o cone dela, ela favorece a vedação dessa rosca, para não ter vazamento, certo? Então, o furo interno que eu quero fazer, assim, para atravessar o molde é de 9 milímetros. Então, vou criar aqui uma broca de diâmetro de 9 milímetros, com um comprimento total de 210 milímetros, certo? Tem um outro detalhe também que eu esqueci de mencionar, que é no software, eu tenho que desenhar também o suporte da minha ferramenta, porque no caso aqui, eu estou usando a ferramenta aqui livre, né?
Então, eu tenho que usar também um suporte, porque quando eu desenho o suporte, né, que vai fixar a broca na ferramenta, né, na máquina, ela é muito importante, porque na simulação, se haver alguma colisão, eu consigo visualizar isso no suporte, na simulação. Então, eu vou adicionar agora um suporte nessa broca, tá vendo? Agora seria como se estivesse lá na máquina CNC mesmo. A broca fixada no suporte, né, que vai colocar lá no cone da máquina, né, na máquina CNC, certo? Aí agora você vê que a broca é bem comprida, né, bem longa. Então agora eu vou definir os parâmetros, né, que agora, como é uma furação longa, eu quero ela com quebra-cavaco, né, com 2 milímetros de quebra-cavaco, porque a broca é muito longa, eu tenho que quebrar os cavacos no menor tamanho possível, para não haver risco de ela embuchar, né, a gente fala embuchamento, né, que quando o helicoidal da broca não é suficiente, né, o movimento que a broca faz não é suficiente, os cavacos ficam muito grandes, né, e as aparas acabam gerando um embuchamento, né, que pode também quebrar a ferramenta, né, ainda mais que é uma broca com comprimento maior, né. Ô, Márcio, só uma pergunta. Quando Sim, você especifica que ela vai trabalhar quebrando o cavaco, você está dizendo que ela, por exemplo, ela avança 2 milímetros, avança 2 milímetros, para que essa parada quebre o cavaco, correto? isso, Porque se isso. ela continuamente, ela vai produzir aquela espiral de cavaco contínua. Então, ela vai, tipo, dando toques de 2 milímetros, de 2 em 2 milímetros, para ir quebrando esse cavaco, correto? Sim, sim. Ela desce 2 milímetros, retorna ao ponto inicial zero, é, despeja, né, vamos dizer assim, esse material que ela acabou de remover e ela retorna lá aquele ponto inicial. É como se fosse um pica-pau mesmo, né? Tipo assim, ele bica, né? Tira lá o bichinho lá da madeira e ele retorna. É como se fosse um pica-pau mesmo, no popular a gente fala. Que Perfeito. é muito importante, né? Principalmente trabalhando com a broca com a profundidade muito grande, né? É necessário fazer esse tipo de furação com essa quebra-cavaco. E Perfeito. além do mais, também vocês imaginam também que na minha usinagem lá eu vou ter um óleo solúvel, né, um líquido refrigerante que vai estar também com pressão removendo essas aparas de metal, né, que vão sair do processo de usinagem da furação, correto? Excelente. Então seria isso. Aí eu vou terminar agora fazer essa furação, que a profundidade, né, no caso, o molde aqui tem 193 milímetros, eu vou colocar passando no mínimo mais uns 7 milímetros, né, vou colocar 200 milímetros de profundidade e vou alterar os parâmetros de corte novamente, certo? A minha velocidade de corte vai ser 18 metros e minha velocidade de corte né, que eu vou definir aqui, ó, eu quero 0,1 milímetro por faca. Então, me deu um avanço de milímetros por minuto, 63 milímetros por minuto. Então, esse vai ser o parâmetro de corte que eu vou utilizar para fazer furação, certo? Aí, automaticamente, já me gerou a rotação de 636 com 63,6 de avanço, certo? Defini os pontos que eu quero fazer furação, já tinha definido na furação da broca, então esse ponto fica salvo aqui na minha programação, certo? E agora eu vou fazer o processo, né, que seria colocar nessa outra vista, né, seria em linhas. Vocês podem ver que aqui o movimento, vou simular aqui agora para a gente ver. Aqui na programação não faz, na simulação não faz o quebra-cavaco, porque a simulação é rápida, então ela não gera aquelas linhas de indo e retornando, não. Mas vocês podem ver que aqui ela fez o movimento até embaixo, ela subiu, né? Ela subiu, nesse caso aqui, ela subiu o comprimento da ferramenta inteira, para garantir que não teria risco de nenhum da ferramenta trombar. Isso é definido pelo software mesmo, certo? E seria, então, a minha longa, né? Que ficaria assim no molde. Vocês conseguem visualizar aí que a furação passou de um lado para o outro do molde, certo? Isso seria um outro processo de furação e um outro lado da peça, certo? Então, basicamente isso. Os outros processos que eu teria que fazer depois também seria, né, o acabamento, né, total da peça, redução de cantos, né, por exemplo. Depois, nesse canto, por exemplo, aqui, eu tenho um espaço de 3,2 milímetros. Então, para passar aqui para fazer esse plano aqui exato, eu teria que usar uma ferramenta de diâmetro de 3.
Então, vou fazer um acabamento específico nesse ponto aqui, só para a gente... Vou retornando para o lado da primeira etapa da peça, que é na primeira lado ainda, nos processos que eu estava gerando aqui. Agora eu vou gerar um programa para fazer só, simulando como se eu estivesse fazendo só esse canto aqui, ó. Porque se eu fosse fazer lá com a ferramenta esférica, só mostrar para vocês aqui, ó, aquele acabamento que a gente fez com a esférica, ou como é que ficaria fazer a simulação do material aqui, só para vocês entenderem. Como que fica depois, né? Porque como o canto aqui dessa parte da peça que eu estou fazendo o acabamento, ele tem um raio de 2,5, então eu consigo, com a ferramenta de 3, ainda vai sobrar meio milímetro aqui de sobremetal, né? Para eu fazer um acabamento final na peça. Então, considerando que eu tenho que deixar a peça no perfil exato, né? Que eu fiz do projeto, então ali ainda tenho, tá vendo? Ainda fica um material ainda a ser removido. Né? Então, ali eu teria que fazer um outro acabamento. Seria a mesma coisa, né? Se eu tivesse feito um acabamento nesse ponto da peça, né? Que vai sobrar um raio de 3 milímetros aqui, né? Trabalhando com a ferramenta de 6, então ela tem um raio de 3, então ficaria um raio nesse canto. Então, eu vou fazer uma simulação agora de como que eu faria o acabamento nesse canto especificamente ali. Né? Eu usaria, então, a ferramenta com diâmetro de 3, já que aquele ponto da peça ele tem 3,2. Então, eu vou criar uma nova ferramenta. Nesse caso, vai ser uma ferramenta de topo reto, porque primeiro que aqui nesse ponto da peça não tem nenhum raio, né? Seria quina viva. Então, eu vou utilizar uma ferramenta de diâmetro de 3, com um raio 0 milímetros. Então, é uma ferramenta de topo reto que a gente fala, certo? Comprimento de corte, ela vai ter que essa área amarela vai ser... Essa área amarela, normalmente de fábrica, ela vem 15 milímetros de corte. E pela altura da peça, eu precisaria de uma ferramenta, né, considerando que, vou fazer uma simulação para vocês verem aqui tem 7,2 milímetros de profundidade em Z, certo? Então, eu precisaria de uma ferramenta, pelo menos, eu jogo sempre uns 3 milímetros a mais para garantir que o suporte não vai pegar na peça. Então, eu vou fazer uma montagem aqui só para vocês entenderem. Então, o comprimento total da ferramenta, eu vou colocar 10 milímetros, 10 milímetros de corte e 15 milímetros de altura, só para a gente conseguir fazer a simulação aqui. Então, seria assim, 10 milímetros total, certo? E ainda tem o suporte, eu vou utilizar na ferramenta. Então olha como é que vocês veem como é que fica aqui na hora de fazer a montagem, né? Aqui seria o ponto, aproximadamente, onde que eu vou passar a ferramenta, né? Só coloquei um ponto aqui para a gente ver, né? O suporte montado, olha para você ver, eu tenho 3 milímetros só para o suporte não pegar na peça. Então, eu tenho que avaliar, principalmente, né, na hora de fazer a usinagem, tem que avaliar o tipo de suporte que eu vou utilizar, o tipo de ferramenta, né? Para não ter risco nenhum desse suporte tocar lá na peça, né? Para não ter não perder essa peça, né? Não estragar a peça que está sendo executada. Então, eu vou utilizar uma ferramenta de topo de 3 milímetros, certo? E vou fazer um processo de acabamento só naquela parte específica aqui, que seria esses 2 pontos aqui, que é onde não tem raio na peça, né? Então, nesse caso, eu vou utilizar um outro processo de acabamento. No anterior, eu utilizei um acabamento combinado, que ele faz tanto num pequeno desenho que não sei se dá para vocês visualizarem, que ele faz para acabamento vertical e faz acabamento de perfil. Nesse caso aqui, eu não preciso de fazer um acabamento de perfil, que a parede é 90 graus, eu consigo medir aqui também. Nesse software também eu consigo medir graus, direção. Vou só fazer uma simulação para vocês entenderem aqui. Eu consigo ver qual o grau que eu tenho na peça, né? Para eu saber qual tipo de ferramenta que eu vou utilizar também. Por exemplo, aqui eu estou vendo que é 90 graus, certo? Seria um plano, aqui já é um perfil com um grau diferente. Então, isso aqui também é uma ferramenta que eu tenho para definir qual tipo de ferramenta utilizar e qual a melhor estratégia que eu vou utilizar para fazer, né, o acabamento. Então, como eu vi que ali é 90 graus, eu vou utilizar a ferramenta 90 graus, com topo reto, né, e vou fazer um acabamento de perfil, acabamento vertical, que é um acabamento reto, né? Eu não vou precisar de fazer um acabamento de perfil. Então, nesse caso aqui,
o meu surface offset, que seria o sobremetal, será 0, porque eu estou fazendo o acabamento total daquela parede. E, nesse caso, eu vou usar um acabamento de parede, né, que ela não é de perfil. O método que eu vou utilizar, aqui eu tenho vários métodos, tá vendo? Eu posso utilizar um espiral, seria um acabamento espiral de dentro para fora, de fora para dentro. Um acabamento paralelo, que eu consigo fazer o acabamento tanto linear como em grau também. Eu consigo definir, por exemplo, a ferramenta trabalhando, cortando na ida e volta, e fazer colocar um ângulo, por exemplo, se eu colocar 45 graus, fazer um exemplo aqui na superfície, aqui primeiro, só para vocês entenderem. Eu consigo definir vários tipos de acabamento, né? O passo horizontal dessa ferramenta, vou colocar aqui 0,15, porque eu quero um acabamento de superfície bem bacana, né, bem liso, para fazer depois um polimento, né? E agora eu vou definir onde que eu quero fazer a usinagem. Vou fazer um exemplo só que na superfície primeiro. Então, eu estou desmarcando as superfícies que eu não quero que seja usinado. Vou marcar só um exemplo, só fazer um acabamento na superfície, só para vocês entenderem. E vou selecionar o restante do meu projeto aqui. E o esboço da minha usinagem, ele está definido para aquele ponto anterior, né? Então, eu vou eliminar aqui e vou utilizar o próprio contorno da peça como perfil. Então, dentro desse esboço aqui, nessa área verde, a ferramenta vai fazer um acabamento de superfície em 45 graus. Vamos calcular aqui para a gente ver. Aliás, eu esqueci de calcular os parâmetros de corte, que agora vai ser totalmente diferente de novo, né? O acabamento velocidade de corte de acabamento para essa ferramenta seria 90 metros. Então, já vai me dar uma rotação de 9.500 RPM, certo? Como eu tenho duas facas, eu vou colocar 1/10 por faca, já me deu uma rotação de 9.500 por 1.900 de avanço. Que é um parâmetro totalmente diferente das ferramentas anteriores que eu utilizei, né? Então, defini agora, usar os parâmetros de corte corretos, e vou fazer o cálculo aqui da usinagem. Vocês vão ver que agora o acabamento está todo em 45 graus, vou aproximar aqui para vocês verem. O acabamento agora está em 45 graus, e vou fazer uma simulação aqui para vocês verem que agora já vai fazer um movimento bem diferente, vai vir fazendo agora um movimento nos 45 graus que eu defini no programa, certo? Isso é mais uma estratégia também de usinagem. Então, tem uma infinidade de combinações, de ferramentas que eu posso utilizar, e aqui, nesse caso, vai muito da criatividade, sabe? Porque não tem como se definir uma forma correta de fazer uma programação. Isso aí vai muito da criatividade, da experiência, né? Isso aí é até interessante. Por isso que eu falo que essa área de usinagem CNC, ela é bem interessante, porque todo dia você vai ver uma coisa diferente, no meio das vezes, né? Claro que tem aplicações da usinagem, né? Igual a usinagem CNC tem para usinagem de peças em série também, né? Igual no caso que a gente estava conversando, tem um rapaz aí mencionou que trabalha em empresa que tem moinho, né? De moagem de calcário, né? Se não estou enganado. Então, tipo assim, nessas empresas, talvez, às vezes, é usinagem séria. Então, você faz a mesma peça ali, dias, né? Muda pouca coisa no processo de usinagem. Então, não é muito, digamos assim, estimulante, né? Porque se você vai ver só praticamente a mesma peça, então não é um desafio diário, né? Mas a usinagem é isso. A usinagem, cada setor, cada aplicação tem as suas peculiaridades, né? Então, eu vou fazer só mais uma simulação aqui, depois se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Se quiser também, o Jonathan, acrescentar alguma coisa. Vou fazer um acabamento, então, no contorno dessa parte da peça aqui, só para vocês verem como é que ficaria. E depois vou mostrar outra parte da simulação também, que é bem interessante, que dá para a gente ver mais real, certo? Então, eu farei o acabamento do externo dessa parte aqui da peça, com essa mesma ferramenta de 3. Mas nesse caso, eu quero que usina só essas faces aqui, ó.
seria o contorno desse perfil da peça, certo? Marquei ali aquelas partes, vou marcar a peça onde eu não quero que seja usinado, só que agora o meu esboço, né, que eu tinha limitado a ferramenta, estava só nessa parte. Então, como eu quero usinar externo disso, eu teria que mudar o meu esboço. Agora eu vou definir o esboço para a peça inteira, né? Então, aonde está de verde aqui é onde que a ferramenta vai usinar, certo? E aqui eu já vou mudar a estratégia. Antes eu tinha feito um acabamento paralelo, agora eu vou fazer um acabamento por layer, que seria um acabamento por camadas, né? Que agora ela vai contornar e vai descendo aos poucos. Com um passo vertical de 0,25. Então, um passo vertical que não vou forçar a ferramenta, certo? Então, vou calcular agora, vocês vão ver que a estratégia vai ficar totalmente diferente da que eu fiz anteriormente. Né? E assim, tem muitas etapas, né, a ser feita, né, se fosse executar essa peça, né? Isso aqui, vou só exemplificar para vocês, tem um tipo de simulação, eu consigo simular até tempo de usinagem. E isso me dá uma previsão, né, tá, agora o acabamento já foi por camadas. Vocês vão ver aqui onde a ferramenta está entrando ali, ó. Ela incrementa por fora da peça. E depois agora vai fazer o contorno, né, desse perfil, né, descendo de 0,25 milímetros, né, por passada, até formar aquele perfil todo ali. E depois que terminar essa usinagem, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar o perfil ali. Ela termina, subiu, terminou a minha programação. E agora você pode ver aqui, ó. Agora ficou um perfil da ferramenta contornando aqui. Aqui ainda está de azul porque eu não fiz os processos posteriores, né, de redesbaste e tal. Mas aí vocês podem ver que agora a ferramenta já fez um canal aqui em volta do perfil que eu pedi para você usinar, certo? Agora eu vou mostrar uma outra área desse software para vocês, que seria a simulação literal mesmo de usinagem. Qual que é a diferença dessa que eu estava fazendo agora para essa outra? Nessa outra eu consigo estimar tempo de usinagem e consigo ver o bloco mesmo, né, da minha usinagem, certo? Assim seria o bloco no processo anterior. E a simulação aqui é bem rápida, né? Vou só retornar aqui para vocês verem. Tá vendo? E aqui me deu um tempo estimado, por exemplo, de 14 segundos, né? Que seria aquela usinagem lá, porque ela é bem rápida mesmo. Então, ela não tomaria... seria um tempo bem baixo de usinagem, né? E agora eu vou fazer a simulação, só um minuto que eu vou pegar todos os processos agora que eu utilizei. Então, aí o tempo total desses processos que eu gerei aqui nessa programação seria um tempo total de 43 minutos, né? Agora vocês vão ver que vai o processo, etapa por etapa, ó. Primeira ferramenta de 50, que fez o desbaste pesado. Vou aumentar um pouco a velocidade só para vocês entenderem. Que aí eu consigo ter um processo exato aqui de estimativa de tempo de cada processo desses. Olha lá, agora já mudou a ferramenta, né? Isso eu consigo também gerar uma estimativa de tempo, né? Do meu patrão, por exemplo, né? Na hora que eu vou falar, ó, preciso fazer essa peça aqui, quanto tempo que eu vou utilizar para fazer essa peça? Então, com a programação no software, eu consigo estimar, ó, 43 minutos de tempo de máquina rodando, né? Mais o tempo de preparação, de setup, né, da peça, que a gente viu no início lá, e depois o tempo que o operador vai levar para fazer cada troca de ferramentas, né? Então, assim, é interessante essa parte do software que veio para ajudar a gente, né? Para a gente ter esses tempos, né? Porque hoje tudo tempo é dinheiro, né? Igual diz aquele ditado.
Então, assim, se eu conseguir estimar um tempo, né, consequentemente, o orçamento que o patrão vai fazer, né, para pegar um serviço, né, para ver se é viável, se não é, quanto tempo que eu vou levar para fazer isso, quanto tempo que eu vou ocupar a máquina que eu vou depois poder utilizar para fazer outras coisas, né, enfim. Então, é bem bacana. Além de ser bem também interativo, né, você consegue ver as coisas acontecendo aqui antes de detectar algum problema, né, antes de a peça ir para a máquina lá e dar um problema, né. Vai chegar na última ferramenta agora, aquele contorno que eu fiz lá, com a toroidal de 3, a topo de 3, seria isso. A cada etapa da minha usinagem tem uma cor ali, só para a gente ver, não é muito bom a definição, mas dá para ter uma noção boa, certo? Então, essa seria os processos que eu gerei na programação agora. Então, essa vantagem do Cimatron, que eu comentei com vocês, é isso. Dentro da mesma plataforma, eu consigo fazer a parte de programação, consigo fazer a parte de CAN, né? Se eu precisar fazer uma alteração na peça, por exemplo, vamos supor que eu tenho que criar um furo novo na peça. Eu vou só tirar essa ferramenta aqui, para não atrapalhar você de visualizar aí, certo? Vou criar um novo furo na peça, por exemplo. Então, nesse caso aqui, eu vou criar um novo furo, digamos, de 10 milímetros. Vou criar um furo de diâmetro de 10. Por exemplo, aqui, nessa posição. Né, vou colocar a coordenada aqui, vamos supor que eu tenho a coordenada aqui de X de 88 milímetros, e no Y, de 50 milímetros, certo? Então, definir que ali vai ser o meu ponto de furação. Então, agora eu venho com os recursos, os mesmos recursos que eu tenho em outras plataformas de usinagem, né? Por exemplo, se eu quiser criar uma extrusão, eu vou acrescentar, ao invés de furar na peça. Né? Digamos que eu vou colocar um pino aqui, ó, de 20 milímetros de altura. Então, agora adicionei um pino na peça. Então, esse pino agora faz parte da peça, certo? Então, quando eu for voltar para a minha programação, agora a minha programação já está falando que alguns processos que eu fiz deu problema, porque, por exemplo, a minha ferramenta 50 ainda não calculou esse pino. Então, se eu fazer a minha programação do jeito que tiver agora, o software já me acusa que tem um perfil que não estava previsto, né? Então, agora eu vou ter que recalcular meus programas de usinagem, tá vendo? Porque esse pino ainda não existe, né? Mas é um exemplo que eu estou dando para vocês que se eu precisar de fazer alguma alteração no projeto durante a minha usinagem, eu consigo fazer. Às vezes o operador lá, na hora de prender a peça, né, eu preciso colocar uma garra de fixação nesse ponto, né, então eu consigo criar essas modificações durante o meu processo, né. Então, uma das vantagens desse software especificamente é essa, que você consegue, né, fazer as pequenas modificações sem ter que sair do meu programa aqui, do meu ambiente de programação, certo? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem trocar uma ideia? Jonathan quer acrescentar alguma coisa? Bom, eu vou abusar da sua boa vontade enquanto o pessoal fica pensando nas perguntas aí. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para. Eu até anotei alguns pontos aqui. Eu ia perguntar justamente isso, a questão do tempo final de usinagem. Que eu ia exatamente comentar essa questão que você falou ali da parte comercial desse trabalho. Né? Porque, por exemplo, chega lá um pedido para fazer 100 unidades dessa peça aí para daqui 5 dias. Aí você tem que fornecer informação para a sua gerência lá para saber, peraí, para fazer 100 peças disso com a máquina full time trabalhando, não dá para entregar nesse prazo não, vai ser pelo menos 10 dias para fazer. Sim, né? sim. Isso gera informações para o pessoal do comercial lá, para o dono da empresa, chegar para o cliente e falar, dá para fazer, mas não nesse prazo. Né? Ou senão eu vou ter que abrir um novo turno, isso vai me custar hora extra de funcionário e isso custa um pouco mais, então o orçamento modifica baseado nesses parâmetros e acaba que a parte técnica que consegue fornecer para ele. Né? Com certeza. Alguns pontos aqui, Marcos. Nesse CNC que você trabalha, você consegue colocar ferramentas do tipo diferentes dessas que usualmente se coloca? Por exemplo,
você precisa fazer uma recartilha. Tem como colocar uma recartilha ou um retífica? Você consegue colocar um rebolo lá para trabalhar? Tem essas possibilidades? Quando a gente vai conversando, eu vou colocar outra simulação de outra peça que eu tinha feito, só para a gente ir os meninos vendo aí, certo? Certo. Essa é outra peça que eu tinha pronta. É o mesmo molde, só que a programação dela é tudo pronta, certo? Só para a gente ver aí. Consigo sim, por exemplo, depois eu até posso até enviar umas fotos para você enviar para o pessoal aí. Por exemplo, essa máquina que eu trabalho, ela é 3 eixos, certo? Só que um dia eu estava trabalhando com uma peça que ela era uma peça muito grande e eu não tinha como... Eu tinha que fazer uma usinagem lateral nela, só que a peça tinha 1 tonelada, então eu não conseguiria manusear ela de forma de fazer vários movimentos, né? Virar a peça 90 graus, né? Colocar ela 45 graus, por exemplo. Então, tem um acessório que a gente usa na máquina lá que chama cabeçote angular. Ou seja, essa broca, né, que está fixada no meu eixo Z, na ferramenta lá, ela inverte o meu movimento em 90 graus. Ou seja, é um conjunto de engrenagens, né? Assim, que transfere o movimento do movimento Z linear para um movimento 90 graus. Aí eu posso colocar, por exemplo, uma ferramenta trabalhando 90 graus no eixo Y, por exemplo, fazer uma usinagem lateral, sem ter que virar a peça. Uhum. Entende? Aí isso já seria um acessório. Como também tem uma ferramenta que a gente utiliza também, que serve para fazer furo de precisão, chama mandrilhadora, né, que no popular a gente chama de bailarina, que é uma ferramenta que ela é oscilante, né? Porque no caso as ferramentas convencionais de trabalho, ela trabalha que a gente fala interpolação, né? Ela gira em torno do próprio eixo, né? Em torno do eixo Z, ela faz rotações. E isso em movimentos lineares, né? Em movimentos no X, Y e Z. A mandrilhadora não. Você dá tipo uma coordenada de um furo, né? E eu vou abrindo, né? Digamos assim, com a ferramenta, eu vou abrindo o diâmetro dessa ferramenta. Então, se eu tiver, por exemplo, fazer um diâmetro de 50, 50.1, ou 51, ou 52, eu tenho como pegar uma chavinha lá e aumentar o diâmetro dessa ferramenta. Então, seria uma ferramenta que é um acessório também que a gente utiliza, que é para fazer um furo de precisão, por exemplo, um furo para colocar uma coluna no molde, né, que são furos geralmente com precisão H7, né, que são furos de precisão para fazer uma montagem depois, né, com outros componentes no molde, né, e são algumas das ferramentas. Recartilha, no caso, seria no torno, né, aí a gente trabalha com uma ferramenta cilíndrica, né, a peça cilíndrica, aí a gente utilizaria uma recartilha, até também a gente utiliza dispositivo também de retífica, por exemplo, dá para se adaptar um rebolo, né, para fazer uma retífica numa peça, utilizando o movimento do torno, né? Então, assim, e no mais é o que vai dar criatividade, né? Tem lugares que eu já trabalhei que você vê o pessoal fazendo peças, por exemplo, no torno convencional, que no CNC você não conseguiria fazer jamais, né? Aquele torneiro de 200 anos de experiência. Exatamente. Você vê lá um senhorzinho lá, com uns praticamente sem cabelo, mas você vê ele trabalhando, você vê fazer coisa que no CNC, por exemplo, talvez você não conseguiria fazer, né? Então, aí que conta muito também a experiência de trabalho, né? Mas é muito interessante. O ramo de usinagem, você nunca, né, não vai saber de tudo, todo dia vai ter um desafio, né? E, às vezes, a necessidade, né, que faz a coisa dar certo, né? Você tem que fazer, né? Você tem que fazer determinada tarefa, você não tem muitos recursos, mas com os recursos que você tem, você se vira nos 30, né? É verdade. Mais alguns pontos aqui. Você tem alguma sugestão de software, mesmo que seja didático, para a pessoa começar a treinar? Tipo, aprender e treinar não só a configuração, tipo, nesse programa que você está fazendo, mas na máquina em si, como inserir os códigos. Eu já vi que existem alguns simuladores, mas você tem algum aí que você consegue indicar para quem quiser estar aprofundado? Tem um que é gratuito, inclusive, ele é muito, muito fácil de mexer, ele é em português, ele é muito bom, chama 5edit. Depois eu posso até enviar também, você pode compartilhar com o pessoal aí. Ele ele é bacana, porque ele, inclusive, eu utilizo para transferir os programas do computador para a máquina.
Mas Sim. ele no mesmo programa você consegue fazer programação, você consegue fazer simulação, mas ele não é um software de usinagem, sabe? No caso, aí você vai pegar um desenho técnico, por exemplo, e vai digitar as coordenadas lá nele, e ele te dá linhas de trajetória, sabe? Aí ele é bem didático, porque você consegue fazer simulação sem depender depender de um software, né? Porque ele é um programinha bem simples, e ele é bem didático, porque nele inclusive, tem as listas dos códigos da máquina, né? O G53, G54, né? Então você consegue e nele também tem além da lista dos códigos, fala qual a função de cada código, né? Se é fração com quebra-cavaco, se é fração longa, se é um rosqueamento com macho, né? Então você consegue fazer simulações, né? Bem simples, ele é bem didático. Então, eu posso até depois passar para vocês aí, que ele é bem bacana de treinar, né? Para já ir adaptando para o mercado de trabalho aí, né, pessoal? Pois é, né, é justamente por isso que eu estou fazendo essas perguntas, né? Sugestão de um software para aprender e tal. E nessa mesma linha de raciocínio, vamos dizer que um dos alunos aí quer seguir o seu rastro, quer seguir o caminho que você fez aí nesses últimos anos e quer aprender e se especializar nisso. Você indica algum curso, alguma escola específica, onde que a pessoa pode correr atrás para aprender? Né? Bom, não sei nada, eu acabei de fazer o curso aqui, eu quero entrar para essa área mais tecnológica, que tem mais valor agregado, que obviamente tem menos gente fazendo e, consequentemente, tende a ser melhor remunerado. Né? Sim. Então, você tem alguma indicação de algum curso, alguma escola, alguma pós que seja, né, para a pessoa já pensar nisso? Sim, inclusive, hoje o mercado de usinagem está muito defasado, sabe? Com a pandemia, né, a maioria dos cursos profissionalizantes, igual foi o caso de vocês aí também, né? E não conseguiu fazer aulas práticas, né? Ou então muitos cursos fecharam, porque o pessoal não podia, né, fazer aula presencial. Então, seu mercado hoje, no momento aqui, está bem defasado de mão de obra especializada, né? Inclusive, eu estou num grupo com o pessoal, né, do Brasil inteiro, que muitos estão indo lá para o Canadá. O Canadá está, assim, abrindo as portas mesmo para o pessoal, porque estão com a defasagem muito grande, e lá eles têm uma oferta de salário muito boa, né? Então, está atraindo muito brasileiro para lá. Não só brasileiro, como gente do mundo inteiro. Né? Então, assim, com isso a gente está tendo uma fuga de mão de obra qualificada muito grande. Então, isso daqui a uns anos vai gerar uma defasagem no mercado que não vai ser legal, né? Então, assim, o momento da pessoa, né, correr atrás e se especializar, né, tá sendo agora. Tem vários cursos online, cara, vários cursos, né, para você pelo menos pegar a noção, porque igual eu né, dei uma demonstração para vocês hoje, bem superficial, né, você pode, né, fazer, mesmo da forma que vocês fizeram o curso, você pode fazer um curso também online, né, tem várias opções. Eu não tenho, assim, exceto o Senai, quando eu fiz um Senai eu saí de Divinópolis e ia para Contagem todo dia. Eu fiz um curso de 3 semanas lá, só para CNC, só aprendendo a programar. Lá no Senai de Contagem, porque em Divinópolis, inclusive, não tinha. Então, eu corri atrás, fui lá no Senai de Contagem todo dia, foi uma correria danada, mas, sim, foi para... Hoje, né, eu fico satisfeito, mas na época foi bem difícil, né? Mas o momento agora é muito bom de especializar, não só em CNC, mas de usinagem em geral. E normalmente, né, na empresa que tem estorno, tem fresadora, né, muitas vão ter CNC também, então você vai ter uma oportunidade de trabalhar. Então, se eu pudesse deixar uma dica assim, cara, entra na área primeiro, né, aprende, né, o básico, como é que opera um torno, depois provavelmente você vai ter oportunidades. E também procurar, né, cursos online, tem muita opção, e estudar, cara, estudar, porque, né, por mais que você saiba, você vai aprender mais, vai ter uma ferramenta diferente, vai ter né, um desafio diferente, então, assim, todo dia você vai aprender uma coisa diferente. Então, correr atrás mesmo, estudar, acho que e, né, e procurar se informar cada vez mais, né, procurar saber de atualizações, né, que com certeza vai ter uma oportunidade, né? Não, verdade, verdade. Que de vez em quando a gente comenta com o pessoal, para assim, para abrir a cabeça e saber que o mundo não é só a região que a gente nasceu.
Sim. E as oportunidades, elas ficam disponíveis para quem tá disponível para elas também. Né? Que o mundo é muito grande, e se a gente nasce num lugar que tem poucas oportunidades, outras pessoas estão pegando essas oportunidades porque a gente não se disponibilizou para elas. Né? Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Quer aproveitar o momento aí? Pode ficar à vontade. Rafael, William. O pessoal já tá cansado, né? Falei pra caramba hoje. Mas é interessante também, por exemplo, no início, né, comecei a trabalhar com torno, trabalhei com 3 anos com torno convencional. Trabalhava na Farmax, uma empresa indústria farmacêutica em Divinópolis. Aí lá eu comecei como, na verdade, auxiliar de manutenção do site Senai. Aí eu aprendi parte pneumática, aprendi parte hidráulica, aprendi da manutenção em linha de produção, né, de água oxigenada, de acetona. Aí depois tive a oportunidade de ir para o torno, fui trabalhar com torno, trabalhei quase 3 anos lá com torno. Aí depois eu fiz um curso de programação de CNC, lá em Contagem, aí eu comecei a trabalhar com programação, assim, então é todo um progresso, né? Então, alguém quer falar alguma coisa? Não, eu cliquei sem querer no microfone. Beleza. Mas assim, um progresso, cara. Quando você gosta do que você faz, né, que você se interessa, consequentemente as oportunidades vão surgindo. Então você cria as oportunidades, né? Na empresa que eu trabalho agora, hoje eu sou supervisor, mas eu comecei lá, a empresa era eu e o meu patrão, né? Ele projetando e eu fazendo as programações, executando e finalizando, dando acabamento. E hoje a empresa eu tô com 7 trabalhadores agora que trabalham comigo, e, tipo assim, ensinei um por um, do zero. Muitos não sabiam nem tinha Senai. Então, assim, ensinei até medir com paquímetro, com micrômetro, do zero. Então, assim, eu falo para eles lá, quando você tem interesse, né, que você quer aprender mesmo e tal, você aprende. Até eu, por exemplo, precisei de um dia fazer serviço de solda, na solda TIG, num molde lá, e eu não sabia soldar. Entrei no YouTube, procurei um canal, inclusive o YouTube tá aí, né, pra gente, que você precisar de informação, tá tudo lá. Aí achei um canal de um senhorzinho, chama Brasil Welds, o senhorzinho tem uma didática muito boa. Aí aprendi a soldar, vendo o vídeo do cara, e fiz uma solda lá, não ficou tão bom no início, mas depois, com a prática, eu fui aprendendo. Então, assim, é interesse mesmo, e pôr a mão na massa, às vezes não vai dar certo de primeira, depois você vai melhorando, né? Mas é assim, com tudo na vida, né? Mas é isso, pessoal. Não, excelente. Então, assim, pessoal, se não tem mais questionamentos, né, o Márcio deixou o TCC dele aí para a gente dar uma estudada, né, para quem tiver interesse. O material que o Márcio mandar para a gente aqui, posteriormente eu disponibilizo para vocês também. Tá? Vídeos, fotos, qualquer coisa que o Márcio mandar eu passo para vocês também. E Márcio, muito obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade, pela capacidade de transmitir esses conhecimentos para a gente. Eu acho que foi de grande valia, principalmente essa parte prática, para a gente ter uma noção do que é o dia a dia, né, da coisa, para não ficar só naquele conceito teórico, né, para a gente ver, peraí, né, não é tão distante aqui, tem uma lógica ali que eu consigo acompanhar, estou entendendo como é que funciona aqui, né, para trazer um pouco mais para a realidade da gente. Ok? Só tenho que te agradecer pela disponibilidade mesmo, né? E valeu, né? Qualquer coisa que a gente precisar, já tem uma referência aí na área para correr atrás depois. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade aí, desculpe os contratempos, fiquei um pouco nervoso no início aí, mas depois, ao decorrer, o principal, né, espero que vocês tenham absorvido alguma coisa aí, né, de interessante, né, que sirva para vocês aí de ensinamentos, né, e tomara que vocês tudo ingressem na indústria aí, ou então abra seu próprio negócio, né, e é isso, cara, usinagem é um ramo muito bom, tem muitas, não só usinagem, como mecânica em geral, né, não sei qual ramo vocês vão especializar, mas o leque é muito grande de opções, então, assim, corra atrás, né, e se especializem, e é isso, cara, depois, sei lá, né, posteriormente fazer uma engenharia, então, mas é um campo que vocês vão ter muito a aprender, né, e aplicar no seu dia a dia também, porque muitos pensam assim, porque eu vou aprender resistência de material, mas depois você vai fazer
uma estante na sua casa, eu fazer uma estante para pendurar uns livros lá, mas não, a mão francesa que você faz mal dimensionada não vai suportar peso. Então, assim, um conhecimento que você teve lá no início do seu curso, né, que talvez você ache que nunca ia utilizar, no seu dia a dia você pode aplicar. Então, né, é interessante e é válido, né, aplicar, né, e absorver esse conhecimento, né, do curso que vocês fizeram aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí e boa noite para todo mundo. Beleza? Obrigado, Jonathan, pela oportunidade. Então, valeu. Daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Tá ok, boa noite. Então, valeu, gente. Boa noite. A gente encerra aqui por hoje, né? E fica aí, né, o complemento aí sobre o assunto de CNC. Eu acho que encerrou muito bem. Bom? Abraço a todo mundo aí. Alô. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.